Muito boa tarde a todas. Boa tarde, minhas meninas. Boa tarde a todas. Acho que ninguém almoçou hoje. Boa tarde. Eu dou as boas-vindas a todas as irmãs. Quero também saudar ali a irmã Lucinda e a mãe. Sejam bem-vindas. E esperemos ter uma boa tarde e que tudo corra da melhor forma. Tá bom? Eu vou começar com uma dinâmica. Espero que gostem. Tá? E então... Era uma vez uma mão. Mas esta mão era uma mão muito triste. Porque o maior sonho desta mão era emitir um som. E ela não conseguia. Ela sabia fazer muitas coisas. Ela sabia contar 1, 2, 3, 4, 5. Ela sabia dizer você. Ela sabia dizer vem cá. Ela sabia dizer não pode. Ela sabia dizer ok. E ela sabia dizer depois. Mas ela continuava uma mão triste. Porque esta mão, o maior sonho dela era fazer um som e não conseguia. De repente, ela viu a outra mão. Mas esta mão também era uma mão triste. Porque também ela queria fazer um som e não conseguia. Mas ela também sabia fazer muitas coisas. Ela também sabia contar 1, 2, 3, 4, 5. Ela sabia dizer não sei. Ela sabia dizer fixe. Ela sabia dizer espera um bocadinho. Ela sabia dizer tchau. Mas porém continuava uma mão triste porque também ela queria fazer um som. Também ela tinha um sonho e não conseguia. Até que um dia elas viram-se uma à outra. Foram-se aproximando uma da outra. Acariciaram-se. E juntas elas realizaram o seu grande sonho. Que foi fazer um som. O som das palmas. Vamos bater palmas. É assim, minhas irmãs. Nós, sozinhas, conseguimos fazer muita coisa. Mas conseguimos fazer muito mais juntas e em união. Que nós possamos estar unidas para o muito que nós fazemos, possamos fazer ainda muito mais. Que nós nos mantenhamos unidas. Amém? Eu vou ler uma passagem bíblica. Se quiserem seguir, está em 1 de Coríntios, do versículo 12 até 27. E diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebidos de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda à cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos ser menos honrosos no corpo, estes honramos muito mais do que em nós. São menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele.
Ora, vocês são o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Amém? Eu vou chamar a Alexandra para nos dirigir em oração e passarmos depois para o louvor. Boa tarde. Este é o dia que o Senhor fez para que nós estivéssemos aqui. E louvado seja Deus pela oportunidade de nós podermos estar na casa do Pai. Irmã, sabe o que a palavra de Deus diz para nós em Lamentações, capítulo 3, versículos 22? Que o motivo de nós estarmos aqui é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas e por isso nós não fomos consumidas. Se não fosse pela misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Então eu louvo e agradeço a Deus pela tua vida, louvo e agradeço a Deus pela oportunidade de termos a liberdade de estarmos aqui. Se nós pararmos para pensar o quanto de mulheres que hoje vivem em situações que não podem expressar a fé, que não podem adorar, que não podem estar numa casa de oração, nós daríamos muito mais valor nas oportunidades que nós temos de estar na casa do Pai. Nós somos privilegiadas de estarmos aqui. E se eu estou feliz porque vocês estão aqui, imagine o nosso Pai que está lá no céu e também está aqui vendo vocês aqui. Muito obrigada por terem aceitado esse convite. Eu vou dirigir então a oração. Convido todos a fecharem os seus olhos, curvarem as suas cabeças e eu vou pedir para que vocês tragam na memória aquilo que hoje vocês vieram para ofertar a Deus. O que vocês trouxeram no coração hoje para estar ofertando ao Pai? Nesta tarde fria, porém calorosa, porque nós estamos aqui unidos em oração. Amém? Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, por este dia. Te damos graças, Pai, pela rica oportunidade de estarmos na tua casa. Obrigada, Senhor, por este dia lindo que o Senhor preparou para nós, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por ter separado esse tempo de convívio para nós, onde nós poderíamos estar reunidas em oração, reunidas, Senhor Jesus, estudando a tua palavra, louvando-te, Pai, e agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por todas as coisas que o Senhor tem nos livrado, ó Deus. Ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos pelas provisões que tem chego nos nossos lares, ó Pai. Nós te louvamos e te bendizemos pela saúde, ó Pai, porque sabemos que vivemos num tempo de pandemia, num tempo, Senhor Jesus, de que cada vez mais doenças têm surgido no mundo, e o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem, Senhor Jesus, dado a nós acesso, ó Pai, a medicamentos, inclusive, Senhor Deus, a essa vacina que nos protege, ó Pai, desse vírus invisível, ó Deus. Nós te damos graças por essa graça, ó Pai, porque o Senhor levantou estudiosos, a vacina pudesse ser acessível, Deus. Tantas pessoas morreram, ó Pai, na espera, tantas pessoas que nós perdemos, que são conhecidos nossos, ó Deus. Por isso, ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, porque louvamos e te agradecemos pelos nossos esposos, ó Deus. Te damos temos aqui, Pai, irmã, nesta tarde. Ó Deus, nós queremos colocar diante de Ti a Bianca, que precisou, Deus, ir às urgências, ó Pai, que o Senhor possa estar com o coração da Neide, ó Deus, que esteve com a Abigail e com a Elizabeth preparando este momento, mas que hoje não pôde estar presente. Ó Deus, que o Senhor possa acalmar o coração dela, que o Senhor possa, Deus, entrar com provisão de cura na vida da Bianca, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor venha quebrantar o nosso coração nesta tarde, para que nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito, porque o Senhor é bem-vindo aqui, Paizinho querido. Pai, que a Tua palavra venha nos transformar e nos exortar, ó Pai. E que o Senhor nos diminua, Senhor, para que o Senhor cresça, para que o Senhor reine nesta tarde, ó Pai. Fale conosco, ó Deus. Toque nos nossos corações, ó Pai. E nos traga à memória, Deus, aquilo que nos dá esperança. Nós oramos, Pai, com o coração grato em nome de Jesus. Amém. Bom, para estar hoje aqui no louvor, e então nós vamos estar com playback, mas a Abigail me deu a liberdade de convidar
outras pessoas que pudessem cantar. Então eu queria convidar a Dejane para vir me ajudar no louvor e a Márcia. Vamos botar essas mulheres para... São canções muito fáceis que elas escolheram, tá? Irmãs, eu separei uma palavrinha rapidinho para nós falarmos aqui. O Salmo 150, no versículo 6, se as irmãs quiserem pegar, é bem curtinho. Ele diz assim, ó: todo ser que respire, louve ao Senhor. Qual é o motivo do seu louvor para essa tarde? Qual é o motivo que você tem para louvar ao Senhor nessa tarde? Qual tem sido o teu motivo de alegria que hoje você gostaria de expressar ao nosso Deus? Irmãs, nesse tempo que nós vamos estar em louvor aqui, muito simples, porém, eu creio que o coração de Deus está assim, festejando de alegria diante dessa simplicidade, que você possa cantar com alegria, que você possa louvar com alegria, que haja alegria no teu coração, que o manifestar do Espírito Santo possa tocar profundamente o teu coração, tá bem? Eu convido as irmãs a ficarem de pé. A primeira canção que nós vamos cantar, pega ali. É uma música do Diante do Trono, muito facinha, que todas as irmãs conhecem. Com alegria, muita alegria. Vamos cantar o frio. Olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Dá, Senhor, a nós um coração adorador, ó Pai. Quebranta, Pai, o nosso coração. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dai-me um coração igual ao teu. Igual ao teu, meu mestre,
graças te damos, Paizinho querido. Obrigada, Senhor, porque todos os dias, Pai, o Senhor tem renovado suas misericórdias sobre nós, ó Pai. Ó Deus, obrigada porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados, ó Pai. Tem perdoado, Senhor Jesus, as nossas mazelas, ó Deus. Ó Pai, quebra, Senhor Jesus, quebra, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido, ó Pai, de estarmos na Tua presença, Paizinho querido. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração adorador, ó Pai. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração temente a Ti, Deus. Um coração que sabe amar e perdoar, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos bater palma, então, para esquentar o frio, irmãs. Essa também é facinha, tá? Não acabou, não. Tem mais uma. Para bater palma. Ali, mocinha. Essa é a hora da oração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará a hora da adoração. Vem dar a Ele o teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Aleluia. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará,
obrigada. Muito obrigada. Irmãs podem se sentar. Mas vamos fazer a projeção de uma mensagem, está bem? Para ouvirmos todas, já vai ser projetado. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 12. Primeira Coríntios 12, e a partir do verso 12. Encontraram? Amém? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedeu muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele, todos se regozijam. Queridos, eu acho muito interessante que o Senhor, Ele usa a figura da igreja como corpo. Porque nós podemos entender muito bem as coisas espirituais olhando para as coisas naturais. E o funcionamento do nosso corpo mostra como deve ser o funcionamento do corpo de Cristo. O nosso corpo ele é feito de vários membros, de vários órgãos, cada um com seu propósito, cada um com a sua função, cada um com a sua importância, cada um colocado no seu devido lugar para funcionar como ele foi colocado ali para isso. Mas o que é mais lindo no corpo é que, por mais importante que cada membro seja, ele não funciona sozinho. Por mais importante que o meu coração seja, ele não funciona sozinho. Ele precisa de todo o meu corpo para que ele funcione. Por mais que eu não goste de algumas partes do meu corpo, como eu não gosto do meu dedinho do pé, mas ele é importante. Ele é muito importante. Há um estudo, isso aqui eu estou dizendo para você o que eu li, que o equilíbrio do corpo está no dedinho. Então, por pior e mais feio que seja o meu dedinho, eu preciso dele. É um membro que para mim eu olho e falo, gente, já não tem pé. E ainda coloca-se um dedo nesse pé que não colabora. Né? Serve para bater na quina dos móveis. Mas eu preciso dele. Eu preciso dele. Diz-se que a mão, ela perde 50% da sua força quando se perde um dos dedos. Então, às vezes você pensa, eu tenho 5 dedos. Então, tirando um, não vai fazer tanta falta. Mas a metade da força da mão vai-se embora quando tira um dedo. Isso mostra a importância dos membros ligados um no outro. E por mais que o meu dedo, por mais que a minha mão seja importante para mim, sem o meu braço, ela não funciona.
Sem o meu tronco, ela não funciona. Você não vê uma mão entrando naquela porta, em nome de Jesus, nunca veremos. Uma mão entrando naquela porta e sentando, vou assistir um culto. Você não vê, você vê um corpo entrando. O corpo depende, um membro depende do outro. E às vezes é muito bonito a gente falar isso, né? É muito assim, gente, como é lindo. O corpo, a mão precisa do braço, o braço precisa do tronco. Ah, que lindo, até a gente viver algumas situações. Onde nós precisamos realmente amar o nosso dedinho. Onde nós precisamos realmente entender que nós precisamos uns dos outros. E não é em vão que o Senhor nos chama de corpo de Cristo. Porque Ele quer nos ensinar que nós precisamos uns dos outros. Que nós não podemos ser uma mão solta por aí. Se eu corto a minha mão, em poucas horas, ela perde a vida. Em poucas horas, a vida que está na minha mão, ela se perde se eu cortá-la. E por que muitas vezes, no corpo de Cristo, nós achamos, eu posso ser um membro independente. Eu posso ser um membro que funciona sem nenhum outro membro ligado a mim. E às vezes nós falamos tanto sobre a unidade, mas naquilo que me é conveniente. Aquilo que me é conveniente, então eu vivo o corpo de Cristo. Mas quando é alguém que pisa no meu calo, não. Esse aqui não faz parte do corpo. Esse aqui para mim, não, esse aqui não, esse aqui não. Essa parte do meu corpo, essa aqui, ela não me agrada, então eu vou cortar. Você faz isso no seu corpo? Por mais que tenha algo que não te agrade, eu não faço. E por que no corpo de Cristo, muitas vezes, nós nos sentimos no direito de cortar, de excluir, de tirar alguns membros? E esse texto fala que alguns membros, por mais que eu considere que não tenha valor, ele tem valor. Ele tem importância. Ele tem um funcionamento. Você é parte do corpo de Cristo. E você tem uma função. Você tem um propósito. Eu tenho uma função e eu tenho um propósito. Mas você precisa de mim e eu preciso de você. Para que este corpo funcione. E se tem um texto na Bíblia que para mim ele é muito forte quanto à unidade, é lá em Gênesis 11, eu gostaria que você abrisse lá comigo, Gênesis 11. Um texto tão conhecido por todos nós. Gênesis 11, a partir do verso 1. Encontraram? Amém? Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram em uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então disse o Senhor. Quem foi que disse, irmãos? O Senhor. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Queridos, nós sabemos aqui, o povo então, eles decidem, vamos construir uma torre que chegue aos céus para fazer o nosso nome conhecido. E a Bíblia fala que o próprio Senhor falou, desçamos,
Sempre quando fala, eu vejo assim, eu imagino a reunião, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e à semelhança. Desçamos e vamos confundir a língua. O próprio Senhor falou, vamos descer. E vamos confundir a língua desse povo. Porque esse povo é um. E por eles serem um, eles vão conseguir fazer o que eles querem. Agora vocês imaginam. Um povo que tinha algo como propósito. Algo totalmente fora daquilo que era a vontade de Deus. Mas porque eles tinham uma só linguagem. Porque eles tinham um só propósito. O próprio Senhor falou que eles alcançariam o que eles queriam. Imagina quando nós entendermos a força da unidade. E a força de termos uma só linguagem e um só propósito. O que será do inferno? Quando o corpo de Cristo entender a força que há na unidade, queridos, nada nos para. E não é em vão que o diabo trabalha para gerar divisão no corpo de Cristo. Porque ele sabe o que é ser um. O que é ter uma só linguagem. Clícis, então você está dizendo que nós temos que ser todos iguais. Feito de escala, robozinhos, marionetes. Não, de forma alguma. Essa é a beleza da unidade. Somos diferentes, pensamos diferentes, famílias diferentes, maneira de pensar diferente, porém temos o mesmo propósito. Porém temos a mesma linguagem. Não há divisão no nosso meio. Não aceitamos que haja divisão no nosso meio. Uns gostam de cores, tecidos e acessórios. Outros são mais básicos. Uns são maiores, outros são menores, não importa. Mas, qual que é o nosso propósito? Estabelecer o reino de Deus nessa terra. Qual é o nosso propósito? Estabelecer Jesus nessa terra. Mostrar Cristo através de nós. E como vamos mostrar Cristo através de nós se há divisão no nosso meio? Como mostraremos a unidade do Senhor se não há comum acordo entre nós? Se não há uma mesma linguagem, se não há uma mesma maneira de pensar, se não há uma mesma maneira de falar, se não há o mesmo alvo onde todos nós como corpo, como igreja, estamos indo para esse alvo. Como refletiremos Cristo se Ele disse que Ele é o cabeça e nós somos o corpo, mas nós muitas vezes queremos ser uma mão andando sozinho. E achamos que temos a solução do mundo sendo uma mão solta. Às vezes achamos, eu não preciso de ninguém, porque eu sou autossuficiente. Ai de mim, querido, se não fosse você. Ai de mim, se não fosse as suas orações. Ai de mim, se eu não tivesse pessoas que me ajudaram a estar onde eu estou hoje. Sozinhos nós não podemos. Somos um corpo. E não é em vão que o Senhor deixou o corpo como modelo. Por quê? Porque nós temos que ser um. Aquele povo, por mais que a motivação deles era totalmente errada, era engrandecer o próprio nome. Queremos construir uma torre que vá até os céus, para fazer grande o nosso nome. Mas como havia unidade, eles alcançariam. E nós precisamos buscar em Deus este lugar de entender que nós, como corpo de Cristo, unidos, nós vamos mais longe. Nós faremos a diferença onde nós estamos. E eu quero falar algo com vocês aqui. Quero deixar alguns pontos que nós precisamos nos sondar. Que nós precisamos nos avaliar se realmente estamos sendo corpo. Se realmente estamos sendo um. E a primeira coisa que eu quero falar com você. Aquele que realmente é corpo, ele cobre a nudez do seu irmão. A pastora Cris falou que a gente tem que cobrir o pecado do irmão. Foi isso que eu falei? Não. Não é cobrir. Eu quero que você vá comigo aqui também para Gênesis 9. Volta aí um pouquinho. Gênesis 9, verso 20. Depois do dilúvio, Noé desce da arca com sua família. Aí no verso 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cão, pai de Canaã,
vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Queridos, Noé agiu de forma correta? Não. Noé planta-se uma vinha depois do dilúvio e ele se embriaga com ela. E porque ele se embriagou com ela, ele ficou nu na tenda. Só porque um dos seus filhos, Cão, quando viu que o seu pai estava nu na tenda, ele saiu correndo lá para os outros irmãos. Papai está nu na tenda. Papai bebeu todas, está lá na tenda. Vai lá para vocês verem o estado que está o papai. E a Bíblia fala então que Sem e Jafé, eles entraram na tenda de costas, para não ver a nudez do pai. Irmãos, nós precisamos como corpo cobrir uns aos outros. Não estou falando de cobrir pecado, de aceitar pecado. Pecado, a gente ora, a gente exorta, mas com a pessoa. A questão é que muitas vezes eu sei de algo do meu irmão e daqui a pouco toda a igreja sabe. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos nudez. Todos. Quantos, irmãos? Todos, inclusive essa que vos fala. E se vocês ainda não conhecem algumas das minhas fraquezas, logo eu me apresentarei para vocês. Por quê? Porque somos humanos. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos momento de nudez. E como corpo nós precisamos aprender não a expor a nudez do irmão, mas a cobrir a nudez, em oração, em ser apoio, em ser aquela pessoa que vai ajudar aquela pessoa a se cobrir. Agora, às vezes, nós chegamos no irmão e falamos assim, nossa, eu estou tão triste. É mesmo, irmão? Por que você está tão triste? Você não soube o que aconteceu com o irmão? Não soube. Ah, se eu pudesse te contar. Ah, não, então já que você não pode me contar, deixa. Não, mas eu vou te contar para você orar. Eu só vou te contar, eu só vou expor a situação do irmão para que você ore. Não, irmão. Tem hora que a gente não quer oração do irmão, coisa nenhuma. A gente quer expor o irmão mesmo. Talvez em nome de uma espiritualidade que eu estou pedindo oração pelo irmão, eu estou ali até com a língua coçando de vontade de expor a fraqueza do meu irmão. E isso não é ser corpo. Porque lá em 1 Coríntios nós lemos que quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando o irmão tem fraqueza, todo o corpo tem uma fraqueza. Quando uma parte do corpo é honrada, todo o corpo é honrada. E como corpo, nós precisamos ajudar o irmão que está do meu lado a vencer as fraquezas. É uma fraqueza que ele tem, então o meu papel é ajudá-lo na fraqueza dele, porque vai chegar um momento que eu vou precisar de alguém para me ajudar nas minhas fraquezas. E lá em Eclesiastes fala que é melhor serem 2 do que 1, porque quando um cai, o outro levanta. Isso mostra que vai chegar um momento que a gente cai. Chega alguns momentos que a gente está mais fraco. E aí é a hora que eu preciso de alguém para estender a mão, para dizer, eu estou aqui, conte comigo. Não para expor quem você é, não para expor a sua fraqueza, não para expor a sua nudez, mas para te ajudar, para te cobrir, para ser um apoio para você neste momento de fraqueza. Isso é ser corpo. Isto é ser corpo. E às vezes, quando vem aqui, o salmista ensinou a orar. Senhor, coloca um guarda na minha boca. E como corpo, é isso que nós temos que fazer. Senhor, coloca um guarda na minha boca. Quando eu for levantar minha boca para maldizer um irmão, para falar mal de um irmão, para expor a vida de um irmão, Senhor, não deixe. Não deixe que eu fale. Não deixe que saia da minha boca nenhuma palavra onde eu vou expor a nudez do meu irmão. Mas que eu seja o apoio que o meu irmão precisa. Que eu seja a mão estendida que o meu irmão precisa. Segunda coisa que eu quero falar com você. Gênesis 37. É um pouquinho para frente.
atitudes que temos quando somos corpo de Cristo. 37, verso 3. Nós nos alegramos com a conquista do nosso irmão. Queridos, aqui não. Mas é tão difícil às vezes isso. Gênesis 37, 3 e 4. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Os irmãos de José odiaram ele, tiveram ciúmes, tiveram inveja, a ponto de vender o seu irmão, porque eles não conseguiram se alegrar com as conquistas que José tinha na sua casa. E a Bíblia fala que nós temos que chorar com os que choram, mas a Bíblia também nos ensina a sorrir com aqueles que estão sorrindo. E às vezes chorar com os que choram é até fácil. Mas quando um irmão chega e fala assim, comprei uma casa nova e era a casa dos seus sonhos. Nossa, irmão, que alegria. Fiquei tão feliz por você. Nossa, eu estou radiante de alegria. Nada, está ardido de ciúme, de inveja. Às vezes chega e fala assim, oh Deus, por que que o fulano e eu não? Por que, Deus, eu não? Por que que o fulano tem e eu não? O Senhor, por acaso, gosta dele mais que de mim? Vocês não fazem isso não, só eu, né, irmãos? Porque eu já fiz. Sabe, irmãos, mas nós precisamos aprender a nos alegrar com a conquista dos nossos irmãos. Alegrar. Ficar feliz quando o nosso irmão conquista algo. A conquista dele é a nossa conquista. E isso tem que arder dentro de nós. Nós não podemos nutrir um espírito de ciúmes, de inveja, de disputa. Às vezes entramos em revolta com o Senhor. Senhor, eu estou revoltada. Porque eu é que queria aquele carro. Eu é que queria aquela casa. Eu que queria fazer aquela viagem. E no entanto é meu irmão que fez. Isso não é ser corpo. O corpo, ele se alegra com a conquista do irmão. Amém, irmãos? Irmãos, isso é algo que nós precisamos aprender. Isso é algo que nós precisamos cuidar. Porque às vezes nós nos pegamos, às vezes você não está nem pensando, quando você ouve, fulano comprou um carro, você vai sentir. Meu pai ele conta, né, que ele teve o primeiro sapato dele aos 8 anos de idade, quando ele trabalhou e comprou. E meu pai, ele trabalhou muito, ele e minha mãe, e eles cresceram bem. E eles moram no interior de Goiás, e eles construíram uma casa que eu passei a minha adolescência, uma casa muito grande, uma casa muito boa, mas eles demoraram 7 anos para construir a casa. Comprava um carro, vendia o carro, investia na casa. Comprava outro carro, vendia, e assim foram 7 anos para conseguir terminar a casa. E teve um dia que meu pai tinha uma gráfica, a gráfica era embaixo e a casa em cima. Quando já estava mais ou menos a metade das paredes da casa levantada, veio um vento muito forte e todas as paredes caíram. Todas. E meu pai estava lá, e ele conta que ele estava com o pedreiro assim, olhando para cima, assim, vendo, né? Aquela coisa, aquela dor no coração de pensar, caiu tudo, né? E veio-se um moço que, por sinal, era um vizinho, não tão perto, mas não sabia que o meu pai era o proprietário. Aí o vizinho olhou e falou assim, sabe o que é isso aí? Sabe por que caiu? Dinheiro mal adquirido. Isso aí foi dinheiro mal adquirido. Deve ser dinheiro aí com roubo, com droga. Sabe, irmãos? E às vezes nós rimos, às vezes nós condenamos atitudes como essas, mas às vezes nós não chegamos a esse nível. Mas a gente chega quase lá. Quando a gente vê as conquistas dos nossos irmãos. E às vezes a vontade que a gente tem é de pegar o irmão e jogar ele na cisterna.
e que passa o povo e leva para o Egito. Sabe, nós não podemos nutrir isso no nosso coração. Como corpo, nós precisamos aprender a nos alegrar com as conquistas uns dos outros. 1 Samuel 24. De 1 a 6. Terceiro ponto, como corpo de Cristo, deve ser o nosso procedimento. Não pagar com mal, mas pagar com amor. 1 Samuel 24, a partir do verso 1. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engede. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Nós sabemos que desde o início Saul perseguia Davi. A intenção de Saul sempre foi matar Davi, por inveja, por disputa. E nesse momento, então, Davi estava o quê? Escondendo do próprio Saul. Quietinho lá na caverna, escondendo do próprio Saul. E eis que entra Saul. Uma leve dorzinha de barriga. Irmãos, se somos nós, muitas vezes, eita Deus, Deus entregou na minha mão o inimigo, é agora que eu vou vingar tudo que esse homem me fez. Porque era ou não era a oportunidade de Davi de acabar com Saul, de acabar com toda a perseguição que estava com ele. Há anos Davi estava fugindo de Saul, e aquele ali foi o momento exato para Davi matar Saul, acabar com aquilo ali, acabar com a perseguição, acabar com todos os seus problemas ali. Mas no momento que ele levantou e que ele cortou a orla do manto, ele falou: o que eu estou fazendo? Quem sou eu para levantar contra o ungido do Senhor? Sabe, queridos, muitas vezes nós esperamos a oportunidade para destilar o nosso veneno. E ainda alegamos: mas a pessoa fez o mesmo comigo. A pessoa falou de mim. Então eu tenho o direito de falar. A pessoa pisou no meu calo. Eu também tenho o direito de pisar no calo dela. Eu não piso no meu pé. Eu não pego porque eu não gosto de um dedo, eu vou lá amassar meu dedo. Porque é um corpo. Porque é um corpo. Esses dias eu ouvi uma frase do pastor Luciano numa pregação que eu achei fantástica. Ele falou assim: a pessoa falar de mim, ela está mostrando o caráter dela. Mas no momento em que eu decido não revidar, falando mal dela também, eu estou revelando o meu caráter. E muitas vezes nós nos sentimos no direito de revidar, porque a pessoa fez. Mas nós temos que nos guardar. Davi falou: ai de mim, de me levantar contra o ungido do Senhor. Gente, para mim, Saul já estava longe de ser ungido do Senhor. Merecia a morte mesmo ali. Mas não dava a Davi o direito de levantar contra ele, porque ele era o rei. Nada justifica eu falar mal do meu irmão. Nada justifica eu fazer algo contra o meu irmão. Mesmo que ele tenha feito o mesmo comigo. E isso nós precisamos guardar o nosso coração.
Porque o corpo de Cristo, ele não se levanta um contra o outro. O corpo de Cristo, ele não ataca um ao outro. Os membros não podem atacar um ao outro. Irmãos, nós precisamos entender isso. Há uma força na unidade. E nós precisamos ser um. Nós precisamos ter a maturidade e buscar em Deus a espiritualidade de acertar as nossas diferenças, mas sem que gere divisão. E a última coisa, cadê o Luiz? Está por aí? Luiz, para parecer que está terminando. 2 Samuel, capítulo 15. A partir do verso 1. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade tu és? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então, Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens, de todos os homens de Israel. Queridos, não desfaça do seu irmão. Absalão, ele queria o lugar de Davi. Absalão era filho de Davi e ele queria o trono. E sabe o que ele fazia? Ele ia para a porta da cidade, e quando as pessoas vinham para apresentar as suas causas ao rei, Absalão ficava lá assim: ah, se eu fosse o rei, eu ouviria você. Se eu fosse o rei, eu te daria atenção. Mas como é Davi, então Davi não pode fazer nada por você. E a Bíblia fala então que Absalão, ele foi ganhando o coração do povo, e ele gerou uma divisão no reino. Você apagar a luz do seu irmão não vai fazer que a sua brilhe mais. Se o seu irmão brilha, você brilha. Se você brilha, o seu irmão brilha. Se o ministério do seu irmão cresce, o seu cresce. Se cada um do nosso ministério crescendo, todo o corpo cresce. Não existe a igreja A ou a igreja B dentro da 1000. Nós somos um corpo. Nós somos um povo que ajuda mutuamente, que serve mutuamente, que tem prazer no crescimento uns dos outros. Isso é ser corpo de Cristo. E eu não tenho que desfazer do meu irmão para que eu seja exaltado. Eu não tenho que apagar o meu irmão para que eu possa ser engrandecido. O corpo, ele cresce junto. O corpo, ele conquista junto. O corpo, ele alcança suas metas e o seu propósito juntos. Queridos, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1:10, ele diz: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Ele falou, quase que ele falou assim: irmãos, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não deixe que tenha divisões no meio de vocês. Em Romanos 14:19, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Esforcemo-nos. Como corpo, nós temos que nos esforçar para a nossa edificação, mas não apenas para a minha edificação, mas para a edificação do meu irmão. Para o meu crescimento, mas para o crescimento do meu irmão.
Nós somos um corpo e precisa haver em nós uma só maneira de falar. Precisa haver em nós um só propósito, uma só meta, uma só visão. Irmãos, quando entendermos este lugar em Deus, nós vamos alcançar tudo aquilo que como igreja nós temos buscado nessa cidade, nesse estado, nesse país. Nós precisamos entender, nós precisamos uns dos outros. Nós não somos membros soltos, nós somos um corpo que precisamos estar unidos um com o outro. Amém? Fica de pé. Mensagem maravilhosa, não é? Que nós possamos realmente, com esta mensagem, pensar melhor naquilo que às vezes deixamos de fazer, uns pelos outros, daquilo que realmente, nesta altura que estamos quase a sair de uma pandemia, que sem querer nos afastou muito uns dos outros, como igreja também nos afastou, que nós realmente possamos ser mais unidos. Que em vez de apontarmos o dedo para um irmão, nós possamos lembrar que estamos a apontar mas 4 que estão virados para nós. E que nós realmente sejamos mais unidos e possamos pensar que muitas vezes esquecemos que o nosso irmão está a sofrer, está a precisar. Às vezes nós dizemos, vamos orar. Não é só vamos orar. Vamos agarrar, vamos abraçar, vamos telefonar, vamos perguntar, porque às vezes aqueles que menos se queixam são aqueles que estão a precisar mais de nós. E quantas vezes uma só palavra pode mudar as nossas vidas. Eu convidei a irmã Dejane para ela vir dar um pequeno testemunho acerca precisamente disto. Graça e paz, irmãos. Que mensagem maravilhosa. Mensagem que toca os nossos corações, que nos chama atenção, que nos leva a desejar, né, cumprir a escritura do Senhor, como é importante a unidade. Gosto muito dessa palavra, é uma coisa que está sempre na minha mente, de nos esforçarmos para mantermos a unidade do Espírito. A palavra esforço é porque em muitos momentos não é fácil, a gente tem que se esforçar. Me convidaram para dar um pequeno testemunho. Eu tenho muitos testemunhos, mas me convidaram para dar um testemunho nesse aspecto, que fala um pouquinho sobre a união, que fala um pouquinho sobre a irmandade, sobre o amor, sobre a comunhão da igreja, em algum momento que foi muito importante na minha vida. E um momento que foi um momento muito difícil na minha vida, mas que também foi um momento muito lindo, muito especial, foram as minhas gravidezes. E eu quero ler primeiro, que diz assim, em Salmos 133, do versículo 1 ao 3. A gente já sabe, né, esse versículo, é lindo ele. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Abundância, vida. Eu gosto muito desse versículo, né? Bom, não só bom, mas agradável, né? Bênção da vida, né? Nós temos vida, né? Nós conseguimos... às vezes a gente fala assim, eu vivo, estou viva, mas nós bem sabemos que existem muitos que vivem, mas estão como que estivessem mortos, porque ali tem muitas coisas envolvidas, é pecado, é muito de nós mesmos, né? Então acaba que a gente está errando em algum aspecto. Será que é na unidade? Ok. Eu fui ajudada em muitos momentos quando, como eu disse, muitos mesmo, Deus é maravilhoso. Eu pude e eu posso sentir o vosso amor. Glória a Deus, obrigada, Senhor. Eu agradeço a Deus pela igreja, pela vida de cada um de vocês. Mas nesse momento, né, que eu mencionei, que foram as gravidezes, foi um momento de um trabalhar muito especial de Deus na minha vida. Muitas irmãs oraram por mim, intercederam por mim,
porque também deram ouvido à voz do Senhor, assim como nós, muitas vezes, nós lembramos de uma irmã ou de alguma situação e nos pegamos a interceder por essas pessoas, porque o Senhor, Ele está tocando em nossos corações. E eu creio que muitos irmãos, muitas irmãs intercederam pela minha vida. E outras irmãs também, de uma forma também muito especial, de uma forma bem presente, me ajudaram, né? Às vezes parecendo coisas simples, né? E eu que estava num repouso absoluto, eu não podia sair da cama, então eu tinha dificuldade da questão da comida, né? E meu marido, né, trabalhando, que ele também tinha ficado desempregado, e trabalhando com outras coisas e tentando, né, trazer o recurso. E também, minha sogra, eu lembro também que teve uma cirurgia, né, minha sogra. E foi uma situação familiar, assim, delicada para nós. E como que Deus supriu através dos irmãos, alguém que fizesse uma comida gostosa, né, de acordo com a dieta médica. Porque muitas vezes é difícil para a gente pedir ajuda, pedir socorro, né, mas nós devemos pedir socorro também. E eu sei que Deus também toca no coração das irmãs, porque Deus tocou no coração de irmãs aqui preciosas que puderam acrescentar na minha vida nesse aspecto. Foi um tempo de certeza em Deus frente às incertezas que os médicos nos davam. Mas por quê, né? Muitas vezes nós passamos por momentos. Por que Deus nos permite, né? Porque o nosso Deus é um Deus de propósitos. E o propósito maior de Deus nas nossas vidas é a nossa salvação, é o nosso crescimento. Na minha situação, naquele momento, eu não pude estar cercada de pessoas, porque logo no final do primeiro trimestre da gravidez, eu comecei a ter contrações, a expulsão do bebê, e eu sentia imensas dores. E qualquer emoção me fazia ter contrações. E eu ficava com muita falta de ar, porque eu ficava depois ansiosa, né? Às vezes eu estava sozinha, e aquela situação. E a doutora falou assim, você tem que ficar calma, você tem que ficar mais sozinha. E eu lembro que a gente recebeu, foi a única vez que nós recebemos um grupo de irmãos em casa, e eu entrei em trabalho de parto, porque fiquei tão feliz de estar recebendo, tinha muito tempo que eu não via, né, pessoas, mas eu entendi que realmente aquele momento era um momento de eu entender o que Deus estava ali a trabalhar dentro de mim, porque nada foge do controle do Senhor. Deus é soberano. E nós devemos aprender a confiar em Deus e a entregar, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas que eu venha aprender nesse processo onde eu estou, o que eu devo, o que eu devo aprender, né, nesse processo. Me ajuda, Senhor. E Deus está interessado no nosso crescimento. Em Romanos 8:28, diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se nós amamos o Senhor, nós devemos descansar nele. Deus continua no controle das nossas vidas, né? Glórias a Deus. Em muitos momentos, mesmo eu não podendo estar cercada de pessoas, Deus usou muitas pessoas para, às vezes, me deixar um áudio em orações, porque as pessoas começaram a ter informação que não podiam estar me cercando, mas eu recebia, e quando eu podia, eu lia, eu ouvia um áudio com uma palavra, com alguém intercedendo por mim, com uma palavra de profecia, com uma palavra de ânimo. Então, Deus sabe até onde a gente consegue ir, e em momentos oportunos, Deus ali envia uma irmã, um irmão, nos dá uma palavra, diferentes formas, porque não apenas com a minha busca, porque por conta da unidade, porque somos corpo. Se tem ali um dedinho do pé ali que está precisando de uma ajuda, né, o corpo sente,
né? Então, nós precisamos de realmente ter esse senso de unidade. E eu pude sentir isso. Eu fui abençoada. E como isso é importante para nós, né? Aleluias. E que nós sejamos essas pessoas para a vida dos nossos irmãos, para a vida daqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Um vizinho, uma amiga, né? A gente precisa de estar atento para que nós sejamos canal de bênção na vida delas, para levar uma palavra de conforto, uma palavra, uma ação, fazer uma comida. O que você está precisando? É uma oração, é um agasalho, né? Não apenas de palavras, mas de ações, né? A palavra do Senhor fala nisso. Aleluias. Mas em primeiro lugar também, para estes momentos de luta, lembremos que devemos buscar em primeiro lugar ao Senhor e a sua palavra. E confiar no Senhor confiantemente. Confiar no Senhor confiante é confiar muito. É muitas palavras é confiar muito. E para estes momentos de tribulação, eu queria deixar o Salmos 46, que é bem conhecido nosso, né? A gente até já sabe bem parte dele de cor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quantas vezes a gente lembra desse versículo nas madrugadas, irmãos? Muitas vezes que ninguém vê a gente chorando por conta de uma angústia, né? E no momento de fraqueza, ou emocional, ou física, ou espiritual. Espiritual? Como assim, né, João? Uma fraqueza espiritual, sim. Se a gente for lembrar ali, Paulo falou assim, quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Peraí, então ele tinha uma consciência de que naquele momento ele estava fraco. Mas aí ele falava assim, mas é aí que eu estou forte, porque a confiança dele estava no Senhor. Então a gente lembra de Elias ali na caverna, pedindo a morte de Jesus, que homem abençoado era aquele, e que estava ali no momento de fraqueza, porque nós não. A gente precisa de reconhecer que temos os nossos momentos de fraqueza, como essa pastora abençoada falou. E nesses momentos nós precisamos de meditar na palavra do Senhor. E no momento de angústia eu falo, Senhor, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu socorro presente na hora da angústia, pelo que eu não temerei. Aí a gente usa a palavra de Deus. E às vezes a gente está ali, a gente não consegue às vezes sair ali da cama, mas a gente começa a recitar a palavra do Senhor ali. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você levanta, e você dá um passo, você dá outro passo. Eu posto todas as coisas daquele que me fortalece. Senhor, eu estou assim, mas eu confio na tua palavra, eu confio no Senhor. O Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias até a consumação do século. E ali você vai perseverando. Lembrando que a palavra do Senhor fala tantas vezes sobre perseverança. Então, através de um irmão, através de uma palavra, através da nossa perseverança na palavra do Senhor, nós vamos conseguindo vencer os nossos momentos de dificuldade. Então é esse Salmos 46 todo para vocês estarem meditando em vossas casas, que ele é muito abençoador. E é esse pequeno testemunho que eu queria dar. Eu agradeço, Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós damos graças ao Senhor porque a Igreja de Matosinhos tem um departamento feminino organizado. E o que é muito bom, realmente, porque na Igreja as mulheres podem se ajudar mutuamente. Eu lembro-me que de vez em quando nós fazemos a amiga secreta. E a amiga secreta é exatamente isso. É para nós nos ajudarmos umas às outras, ou em oração, às vezes com uma pequena lembrança, com um abraço. A amiga secreta, de volta e meia, nós fazemos, precisamente porque nós temos necessidade, como irmãs e em igreja, de nos unirmos e nos sentirmos mais perto uma das outras. É bom e agradável que os irmãos vivam em união. Eu queria pedir que as irmãs. Até logo. Obrigada pela vossa presença. Obrigada, irmã Lucinda. Eu queria pedir que todas viéssemos aqui à frente, não somos assim tantas, mas que viéssemos aqui assim à frente, todas, e pudéssemos dar as mãos umas às outras, e vamos cantar um corinho que nós, entre as mulheres que oram, normalmente cantamos muitas vezes. Recebi um novo
coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.